Olá pessoal, então a gente vai começar a estudar agora os polígonos regulares, inscritos e circunscritos na circunferência. Para entender esses termos, né, uma forma um pouco grosseira de falar, mas é só para a gente ter um entendimento, a gente vai entender inscritos aqui como algo que está dentro e circunscrito como algo que está fora. E além disso, a gente precisa entender o que é um polígono regular. E um polígono, para ser regular, ele apresenta duas características. Primeiro, os ângulos internos são todos congruentes e os lados desse polígono são todos congruentes. A gente vai entender aqui congruentes como mesma medida, tá? Iguais, né? Então, mesma medida. Então, basicamente, nós vamos estudar aqui o triângulo equilátero, né, que é um polígono regular, porque todos os lados aqui desse triângulo têm a mesma medida, e também todos os ângulos internos têm a mesma medida, igual a 60 graus. Também a gente vai estudar o quadrado, que é outro polígono regular. Por que ele é regular? Porque todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida, igual a 90 graus. E também o hexágono regular, que também apresenta todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida, igual a 120 graus. Tá? Então, ângulo interno aqui, ó, do triângulo corresponde 60 graus. Ângulo interno do quadrado corresponde a 90 graus. E ângulo interno do hexágono corresponde a 120 graus. Tá? E todos esses ângulos internos, em cada um desses polígonos, têm a mesma medida. Então, os três ângulos do triângulo equilátero medem 60 graus. Os quatro ângulos do quadrado, ângulos internos, né, medem 90 graus. E os seis ângulos internos do hexágono medem 120 graus. E todos têm a mesma medida de lado. Então, para que esse triângulo seja equilátero, além dele ter os ângulos internos iguais a 60, todos os lados têm que ter a mesma medida. Apesar que no triângulo isso é uma relação bicondicional, né? Se o triângulo, todos os ângulos internos são iguais a 60, implica que ele é equilátero. E se o triângulo é equilátero, obrigatoriamente ele tem os ângulos internos iguais a 60. Isso não é uma regra, tá? No caso de um quadrilátero, por exemplo, porque o quadrilátero ele pode ter todos os ângulos internos iguais a 90 graus e não ser um quadrilátero regular. O único quadrilátero regular é o quadrado, mas você pode ter um quadrilátero que tem os ângulos internos iguais a 90 e ele não ser regular. Por exemplo, um retângulo. Se você pega aqui um retângulo ele tem todos os ângulos internos com a mesma medida, que é 90 graus, mas não necessariamente, né, ele tem todos os lados com a mesma medida. Então você tem aqui esse lado que é diferente da medida desse lado. Tá? Esse é um caso específico do triângulo equilátero que uma coisa implica na outra. Você tem os três ângulos iguais, congruentes, da mesma medida, implica que os três lados
também tem a mesma medida, né? E a mesma coisa tem que acontecer com o hexágono, para que seja regular. Todos os ângulos internos iguais a 120 e todos os lados com a mesma medida. Então, vamos primeiro definir alguns elementos desses polígonos regulares quando eles estão inscritos e circunscritos na circunferência. Então, aqui a gente está pegando um pentágono, tá, como um polígono regular. Ele também é um polígono regular, mas não é um que a gente vai estudar. Mas eu estou pegando um polígono aqui de forma genérica, tá, só para a gente reconhecer os elementos. Então, em primeiro lugar, nós temos os pontos, né, que são as intersecções entre os lados, que a gente dá o nome de vértice. Né? Então, cada pontinho desse aqui, ó, que eu estou destacando, é um vértice desse polígono. Tá? Além disso, a gente tem aqui, a gente pode inserir, né, nesse polígono, a gente pode destacar nesse polígono uma circunferência que é externa a ele, que está fora dele, tá? Passando por todos esses vértices. Então, nesse caso, a gente diz que essa circunferência ela circunscreve o polígono, tá? E, consequentemente, o polígono está inscrito na circunferência. Por isso que no início ali eu enfatizei que a gente vai entender algo inscrito é algo que está dentro e algo circunscrito é algo que está fora. Então, nesse caso, a circunferência ela circunscreve o polígono e o polígono está inscrito na circunferência, ou seja, a circunferência está fora do polígono e o polígono está dentro da circunferência, certo? Muito bem, o que mais que a gente tem aí? A gente tem o centro geométrico do polígono ou centro da circunferência. Além disso, a gente tem o raio dessa circunferência circunscrita, que a gente vai denotar por R, tá? Então, R é o raio da circunferência circunscrita ao polígono. Também a gente vai ter o raio da circunferência inscrita ao polígono. Então, esse raio de circunferência inscrita, em geral, ele é denotado por R minúsculo, por Azinho, ou ainda aparece a notação Mzinho, tá? Então, o raio da circunferência inscrita tem um nome especial, que a gente chama de apótema, tá? E o Lzinho, que a gente vai considerar aqui como o lado desse polígono. Então, vamos lá aos elementos, né, que nós temos. L é o lado, R é o raio da circunferência circunscrita ao polígono, ou seja, a circunferência que está fora do polígono passando pelos seus vértices. E o apótema é o raio da circunferência inscrita. Essa circunferência interna, note que ela tangencia os lados desse polígono. E além disso, você nota que o apótema, além de ser o raio da circunferência inscrita ao polígono, ele também é um segmento que sai do centro, né, dessa circunferência e vai até o ponto médio aqui do lado, tá? Então, o apótema também tem essa característica, né? É o segmento que sai do centro geométrico do polígono e vai até o ponto médio do lado. Então, significa que esse pontinho aqui em vermelho, ele divide o lado desse polígono em dois lados de mesma medida. Dois segmentos de mesma medida. Então, vamos começar a trabalhar com o primeiro desses polígonos regulares, que é o triângulo equilátero. Então, vamos identificar aqui algumas características desse triângulo. O que a gente sabe, né? Que o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus. Tá? Da forma como ele é construído, né, a gente tem aqui o R, que é o raio da circunferência circunscrita a ele, e a gente tem aqui a distância desse vértice até o centro geométrico do polígono. Então, eu vou chamar esse vérticezinho aqui de A, e essa distância AO é justamente o raio
da circunferência circunscrita a esse polígono. Além disso, ele é bissetriz do ângulo interno. Se ele é bissetriz, então ele divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então esse ângulo de 60 aqui, ele é dividido em dois ângulos iguais. Isso implica que esse ângulo interno aqui, ó, referente a esse triângulozinho retângulo que vocês estão vendo aqui, ele vai ser 30 graus, certo? Como o apótema aqui, ó, ele sai do centro geométrico do polígono e chega até o ponto médio do lado, eu posso dizer que esse segmentinho aqui, ó, tá? Ele vai ser metade do lado, então L sobre 2. E o Azinho, né, segmento aqui, ó, que sai do centro e vem até o ponto médio do lado, que é o raio da circunferência inscrita, esse aqui vai ser o nosso apótema, certo? E se você olhar para esse triângulozinho aqui, ó, AMO, a gente percebe que pela construção dele, ele vai ser um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo a gente pode aplicar as razões trigonométricas. Então a gente pode aplicar tanto cosseno como seno. Lembrando que cosseno aqui pra gente, de um ângulo qualquer, no triângulo retângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então no nosso caso ali, ó, cateto adjacente vai ser o L sobre 2, tá? E a hipotenusa vai ser o Rzão, que é o raio da circunferência circunscrita. Além disso, a gente tem o seno do ângulo, de um ângulo qualquer, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a gente olhar ali para o nosso triângulozinho, AMO, a gente vai ter que o cateto oposto a 30 graus ali é Azinho e a hipotenusa é R. Então aí a gente pode fazer algumas continhas com essas... Com esses elementos, né? Então, como o ângulo aqui é 30, o que a gente vai ter? Ó? Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. Cosseno de 30, a gente sabe lá da tabela trigonométrica, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, aqui a gente pode fazer a multiplicação cruzada, e a gente vai chegar nessa relação aqui, ó, 2 vezes L sobre 2, igual a R raiz de 3. Portanto, a gente chega que o lado desse triângulo nada mais é que o raio da circunferência circunscrita a ele multiplicado por raiz de 3. Esse 3 aqui no índice é para indicar lado do triângulo. Quando eu falo de lado do quadrado, eu vou denotar por L4. Então, para achar o lado de um triângulo equilátero, basta você pegar o raio da circunferência circunscrita e multiplicar por raiz de 3. De forma análoga, a gente pode aplicar o seno, né, nesse triângulozinho retângulo AMO. Então, seno de 30 aqui vai ser o cateto oposto, que é Azinho. Esse Azinho é o apótema desse triângulo, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o raio da circunferência circunscrita. Seno de 30 a gente sabe da tabela que é meio, né? Então, fazendo a multiplicaçãozinha cruzada aqui, a gente vai chegar em 2A igual a R, e a gente vai concluir, então, que o apótema desse triângulo vai ser o raio da circunferência circunscrita divididos por 2. Da mesma forma que eu estou denotando por A3, o 3 aqui indica apótema do triângulo. Então, o apótema do triângulo é você pegar esse raio aqui, ó, e dividir na metade. Esse segmento aqui, tá? Eu estou destacando aqui nesse triângulo, é o mesmo que esse Azinho. Beleza? Então, novamente, aqui vamos olhar para o triângulo equilátero, né? A gente pode verificar aqui, ó, que se esse ladinho é Azinho, aqui também vai ser Azinho, porque aqui é o centro e aqui é o ponto médio. Aqui é o centro e aqui é o ponto médio do lado. Então, obviamente que esses dois segmentos aqui em amarelo e o Azinho têm a mesma medida. Então, se aqui é A, aqui também é Azinho.
tá? Essa mediana, o que é mediana, né, de um triângulo? É um segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado do polígono. Só que nesse caso, como esse triângulo é equilátero, a mediana coincide com a altura desse triângulo. Ela é ao mesmo segmento. Então, note o seguinte, o apótema, o que a gente verificou no slide anterior? Que metade do raio é o apótema. Então, a gente tem azinho aqui, a gente tem mais um azinho aqui e a gente tem mais um azinho aqui. Tá? Então, note que esse segmento aqui que tem 3 vezes o apótema vai ser justamente a altura do triângulo. A mesma situação aqui, ó, você tem mais um azinho aqui e mais um azinho aqui, ó, são 3 azinhos, tá? Então a gente pode concluir que a altura desse triângulo é 3 vezes o apótema, tá? Isolando o azinho, ó, a gente recai aqui, ó, que o apótema do triângulo, né, além de ser R divididos por 2, que a gente viu no slide anterior, é também a altura desse triângulo divididos por 3. Então, se você pegar a altura do triângulo aqui, ó, e dividir por 3, então você vai ter uma partezinha dessa, que vai ser o apótema. Tá? De forma análoga, ó, se você pensar que no raio da circunferência circunscrita, vai ser 2/3 da altura. Por que 2/3 da altura? Porque o raio aqui, ó, se você notar, de 3 azinhos, ele é quantos azinhos que você pega? Somente 2. Então, é 2 partes de 3 da altura. Você tem 3 azinhos, né? E você sabe que esses 3 azinhos correspondem à altura. Então, é 2/3 da altura. Outra forma também de calcular o raio. Né? Uma coisa importante que a gente precisa saber também é a área do triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura desse triângulo equilátero, que a gente pode calcular fazendo L raiz de 3 sobre 2. Tá? Porque se você tem essa altura em função do lado, você tem como calcular aqui o apótema, descobrindo a altura. Tá? Então, por isso a importância de você saber a altura desse triângulo equilátero em função do lado. Então, área do triângulo equilátero, L quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Tá? Sendo L aqui, ó, o lado desse triângulo. Outra figura também que a gente vai trabalhar é o quadrado. Então, a gente vai aplicar as mesmas relações, tanto seno como cosseno. Então, o que vai mudar aqui? Que agora metade do ângulo aqui interno vai ser 45, porque como o ângulo interno do quadrado é 90, quando eu fizer a construção desse triângulozinho aqui, AMO, então esse segmento de reta AO vai ser bissetriz do ângulo interno do quadrado, só que como o ângulo interno do quadrado é 90 graus, então metade dele vai ser 45. E de forma análoga aqui, ó, eu vou aplicar cosseno e seno. Quando eu aplicar cosseno aqui, então cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, que é L sobre 2, hipotenusa R. Fazendo as continhas aqui, como eu fiz lá no primeiro, eu vou chegar que o lado do quadrado agora vai ser o raio da circunferência circunscrita multiplicado por raiz de 2. No triângulo, era o raio da circunferência circunscrita multiplicado por raiz de 3. Aplicando o seno agora, eu vou chegar que o apótema do quadrado vai ser R raiz de 2 sobre 2. Lembrando que esse Rzão aqui é o raio da circunferência externa e o Azinho é o raio da circunferência interna. Rzão, raio da circunferência circunscrita ao polígono, Azinho ou apótema, raio da circunferência inscrita. E também
nós podemos fazer o mesmo trabalho com o hexágono. O que vai mudar aqui? Que agora a metade do ângulo interno vai ser 60, mas a gente pode fazer o mesmo trabalho. Aplicar cosseno. Quando eu aplico cosseno, o que eu vou concluir? Ó? Que o lado do hexágono é justamente igual ao raio da circunferência circunscrita. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó? Que esse lado aqui, ó, do hexágono é igual a esse raio. Tá? Além disso, se eu aplicar o seno de 60 graus no caso, eu vou chegar aqui, o apótema desse hexágono, A6, é você pegar o raio, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Note que isso aqui tem uma semelhança com a altura do triângulo equilátero que eu comentei, que é L raiz de 3 sobre 2. Mas por que tem essa semelhança? Note que, como o lado é igual ao raio, eu posso substituir aqui, ó, esse raio por L. Então, daí ficaria L raiz de 3 sobre 2, que seria a mesma coisa da altura de um triângulo equilátero. Mas por que essas duas coisas são iguais? Porque como o raio aqui, ó, é igual ao lado, se eu traçar esse outro raio aqui, ó, esse triângulo aqui que eu vou chamar de ABO, ele vai ser um triângulo equilátero, porque tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos iguais a 60. Então, esse lado vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Então, o apótema aqui do hexágono vai ser justamente a altura de um triângulo equilátero. Como o R aqui, ó, é igual a L, então a gente viu lá no slide anterior que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Por isso que o apótema do hexágono e a altura do triângulo equilátero são as mesmas. Tá? Essas fórmulas aqui eu estou enunciando, mas há como deduzi-las. Tá? Eu não tô querendo perder tempo com isso agora. Não é perder tempo, né? Eu não estou querendo justificar isso agora porque são coisas que a gente já viu. Então eu só estou preocupado aqui em trabalhar mais com apótemo, raio da circunferência circunscrita e lado e as relações entre esses três segmentos. E também é importante destacar que a área do hexágono é 6L² raiz de 3 sobre 4. Se você fizer um comparativo com a área do triângulo equilátero, a gente viu que a área do triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4. Tá? E aqui por que são 6 vezes? Porque se você pegar aqui, ó, o hexágono, você pode dividi-lo em 6 triângulos equiláteros. Certo? Ó, então aqui você tem um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos. Então, você pegar a área do triângulo equilátero e multiplicar por 6 de um desses triângulos equiláteros aqui, ó, você vai obter justamente toda a área do hexágono. Por isso a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tá? Você pode perceber também que o 6 aqui, ó, pode ser simplificado com 4 e aparecer a fórmula desse jeito aqui, ó. 3L² raiz de 3 sobre 2. Tá? É a mesma coisa, simplificando o 6 com 3, simplificando o 6 com o 2 e o 4 com 2, eu posso chegar nessa relação. Eu prefiro deixar dessa primeira forma para você lembrar que a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a gente pode estabelecer uma tabelinha, né, mais para a gente lembrar aqui, né, as relações. Então aqui, ó, no hexágono regular, o lado é igual ao raio, no quadrado é o raio raiz de 2 e no triângulo equilátero, raio raiz de 3. Lembrando que esse raio é da circunferência circunscrita, ou seja, da circunferência que está fora. Ó, R raiz de 2, R raiz de 3.
E o apótema no triângulo equilátero é você pegar o raio da circunferência circunscrita e dividir por 2. No quadrado é você pegar o raio, multiplicar por raiz de 2 e dividir por 2. E no hexágono, pegar o raio, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Então, r sobre 2, r raiz de 2 sobre 2 e r raiz de 3 sobre 2. Então, é essa tabelinha que você precisa lembrar, né, para resolver todos os exercícios que envolvem polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Então, vamos aqui num primeiro exercício, tá? Que ele diz o seguinte, ó, num triângulo equilátero ABC, a distância do vértice A ao circuncentro é 2 centímetros. Então, vou considerar aqui, ó, o meu vértice A, esse vértice aqui, ó. Tá? O que é o circuncentro que ele está falando? O circuncentro é o encontro das alturas desse triângulo. Então, se você traçar as 3 alturas aqui, ó, né? Nota que o triângulo tem 3 alturas. Essa altura e essa altura. Esse aqui vai ser o circuncentro, tá? Que é justamente o centro da circunferência externa a esse triângulo, da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, quando ele fala que a distância do A até o circuncentro, esse ponto aqui, é 2, na verdade ele está falando de quem? Do raio da circunferência circunscrita, tá? Então, a primeira coisa que a gente conclui aqui é que o Rzão é 2. E aí ele pergunta a área desse triângulo. Muito bem. Então, aqui, ó, Rzão é igual a 2, tá? Como a gente já tinha concluído. E o que a gente sabe lá daquela tabelinha, né? Que o lado do triângulo é R raiz de 3. Por que a gente precisa do lado do triângulo? Para calcular a área. Como o raio é igual a 2, no lugar de R aqui, ó, eu coloquei 2. Então, o lado do meu triângulo fica 2 raiz de 3. Tá? E a área a gente tem, né, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, no lugar do L eu vou colocar 2 raiz de 3. Como é que eu faço 2 raiz de 3 ao quadrado aqui, né? 2 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e raiz de 3 ao quadrado, que é raiz de 9. E raiz de 9 para a gente é 3. Portanto, fica 12, tá? Que é justamente o resultado que está aqui, ó. 12 raiz de 3 sobre 4. E 12 divididos por 4, então, fica 3. Portanto, a área desse triângulo é 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Outro exemplo aqui, ó, do exercício número 2, ele diz o seguinte, ó. Se aumentarmos a medida do lado de um quadrado em 3 centímetros, sua área aumenta em 21 centímetros quadrados. Aí ele pede a diagonal do quadrado inicial, tá? Então vamos tentar entender isso aí, ó. Então, os dois quadrados aqui, ó, tá? Então ele diz assim, ó, vamos considerar aqui um quadrado de lado Lzinho e um outro quadrado aqui, ó, que tem lado Lzão, que é 3 unidades a mais que o quadrado inicial que a gente está considerando, que é a situação que ele põe aqui, ó. Você pega um quadrado e aumenta o lado dele em 3 centímetros. E aí ele fala que a área é aumentada em 21 centímetros. Vamos tentar equacionar isso aí, ó, tá? Então, assim, ó, se você pegar a área do primeiro, que é Lzinho ao quadrado, tá? Ele vai ser 21 unidades de área a mais que a área do quadrado maior. Como o quadrado maior tem lado Lzão, tá? Então, Lzão ao quadrado,
que é a área do quadrado maior, vai ser a área do quadrado menor, que é Lzinho ao quadrado, mais 21 unidades. Só que aqui a gente tem duas variáveis, né? Então, vamos colocar tudo em função do Lzinho. O que ele diz, né? Que o lado do quadrado maior, ele tem 3 centímetros a mais que o lado do quadrado menor. Então, vamos substituir aqui o Lzão por L mais 3. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Aqui é um produto notável, né? Quadrado do primeiro, L ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6L, mais o quadrado do segundo, 9. Na verdade, o que eu fiz aqui, né? Eu apliquei a distributiva. Então, se você não entendeu essa parte do produto notável, só vir aqui, ó, e aplicar a distributiva. Você vai chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Igual a L quadrado mais 21. Então, ó, como L quadrado e L quadrado estão em lados opostos, ele vai sumir. O 9 passa para o outro lado aqui subtraindo, então aqui fica menos 9. 21 menos 9 dá 12. Então, a gente vai ficar com 6L ao quadrado igual a 12. Né? Então, o lado, o Lzinho, né, desse quadradinho aqui é 2 centímetros. E aí ele quer a diagonal desse quadrado aqui, ó, que é esse segmento. Você pode aplicar um Pitágoras aqui, né? Então, se você aplicar um Pitágoras, né, vamos descobrir que é diagonal, que é um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 4 mais 4. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 8. Extraindo a raiz, né, fatorando 8, você vai ter isso aqui, ó, 2 ao cubo, que é 2 ao quadrado vezes 2. Então, fatorando essa raiz, a gente vai chegar que a diagonal é 2 raiz de 2. Você pode lembrar também que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Né? Então, substituindo o L aqui por 2, você chega em 2 raiz de 2. Aqui é uma formulazinha que a gente obtém, né, fazendo Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Né? Mas se você não lembra dessa forma, você aplica Pitágoras aqui com os valores numéricos, você vai chegar aqui em 2 raiz de 2. Mesma coisa. Então, o exercício número 3, ele diz o seguinte, ó, um triângulo equilátero de lado 12 centímetros, né? E onde está esse triângulo? Está aqui, ó. Então, esse triângulo aí tem lado 12 centímetros. Sobre os lados desse triângulo, constroem-se externamente retângulos congruentes. Está aqui, ó, os retângulos. Unem-se os vértices dos retângulos que não são do triângulo. Quem que são esses vértices que ele está se referindo? Esses vértices aqui, ó. Tá? Obtendo-se um hexágono regular. Está aqui o hexágono. Calcular a medida do menor lado desses retângulos. Então, é esse retângulo aqui, ó, que ele está querendo o lado. Tá? Então, o menor lado deles, que é esse carinha aqui. Então, a propriedade do retângulo, né, como ele está construindo aqui retângulos a partir do lado desse triângulo, então você há de concordar comigo que esse segmento aqui é igual a esse. Então, se o lado do triângulo é 12, o lado aqui maior do retângulo também é 12. Tá? Muito bem. A gente quer descobrir o lado menor, né, do retângulo, que eu vou chamar aqui de x. Se você notar, a gente tem o apótema desse hexágono e o apótema do triângulo. Tá? O que vai ser a medida x? Né? Vai ser justamente a diferença entre esses apótemas, o apótema do hexágono e o apótema do triângulo. Tá? Aqui, ó. O x que a gente quer é a diferença entre os apótemas, né? Que eu coloquei RT, tá? Mas entenda como AT, é a mesma coisa, Rzinho e Azinho, né?
A gente sabe que representa apótema. Tá? Então, como que a gente calculava lá o apótema do triângulo, né? O A3, que é igual a R3. Né? A gente fazia aqui, poderia calcular como sendo 1/3 da altura do triângulo, e a altura do triângulo era L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos calcular aqui, ó, esse Rzinho, né? Então, 1/3 de L, que é 12, sobre 2. Tá? Que é justamente a expressão que está aqui, ó. Ó, essa expressão que está aqui, ó. Tá? E o apótema do hexágono, né? Que é a mesma coisa que R6, que ali eu denotei por AH, tá? Isso aqui vai ser igual à altura de um triângulo equilátero, né? Tinha a mesma forma, então L raiz de 3 sobre 2. Então, 12 raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Por que aqui eu coloquei 2/3? Ó? Porque se você notar, você tem L raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, 1L raiz de 3 sobre 2. Então, assim, ó, se a gente entender o L raiz de 3 sobre 2 como uma variável, por exemplo, y, você vai ter aqui, ó, nessa expressão o seguinte, ó, você vai ter 1y menos 1/3 de y. E aí você vai verificar que isso corresponde a 2/3 de y, tirando o MMC, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, toda aquela história. Tá? Então, quem que é o y, né, que a gente está considerando? L raiz de 3 sobre 2. Então, por isso que ficou 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, é 1 vez L raiz de 3 sobre 2 menos 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. 1 menos 1/3 fica 2/3 de quem? De L raiz de 3 sobre 2. Tá? E como L é 12, então fica aqui, ó, 2/3 vezes 12 raiz de 3 sobre 2. Tá? Que vai ser igual, então, a 4 raiz de 3. Tá? Se ficou confusa essa forma de resolver, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui o seguinte, aqui do ladinho, né? Então, vamos calcular aqui, primeiro, o AH, tá? Que é o apótema do hexágono, que é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 6 raiz de 3. E o apótema do triângulo é 1/3 da sua altura. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes 12 raiz de 3 sobre 2. Então, no denominador aqui vai ficar 6, em cima 12 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3. E aí a gente tem que fazer a diferença entre os dois. Né? Quando a gente faz 6 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3, vai ficar quem? O 4 raiz de 3. Tá? E a diferença deles é justamente aqui, ó, o nosso x. Certo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida daí vocês podem vir no atendimento, só me avisar antes, tá? Para que eu possa entrar ali na sala. Abraço, até mais.